Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 489 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que apesar de ser mais espanhola do que eu, ainda não tem permissão para morar na Espanha. Olha aqui, é ironia que chama isso, né? É ironia que chama. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que já tem o superpoder de morar na Europa, como ele mesmo falou, e já aprendeu a comer churros com chocolate. Sim. Porque aqui, tem que deixar claro, aqui a gente molha os churros no chocolate e depois bebe o chocolate, gente. É assim. Ou pode ser no café com leite, no suco de laranja, churros com... suco de laranja, gente. Pessoa tomando churros com suco de laranja. Despedaçando aquele churros e caindo dentro do vira suco. Vira aquela paçoca de churros com suco. Vá, mas tem gente que faz isso com bolacha de maisena e café com leite. Mas é nojento do mesmo jeito. Muito bem, esposinha. Estamos aqui no nosso já tradicional resumão do ano. Resumão do ano. Tem que ter um nome tipo Faustão, assim, sabe? Como é que chamava aquilo? Sei lá, quadro retrospectiva do retrospectiva ano. do Faustão, alguma coisa assim. Não, Sim. A gente já tem o nome, que é o ano mais tatatá de nossas vidas até agora, né? A gente começou, na verdade, em 2018 com a retrospectiva chamada Nossa Retrospectiva. Nome criativo. No final de 2019, a gente deu um passo além e chamou de o ano mais incrível de nossas vidas. 3 pontinhos até agora. No final do ano passado, nós fizemos o ano mais bizarro de nossas vidas até agora. Começo de pandemia e tudo mais. E agora que já estamos na Espanha, a gente tem que decidir que ano foi esse. Eu acho que esse ano, assim, foi o ano mais europeu da minha vida até agora. Isso é verdade. Mas a gente vai decidir o nome desse episódio só no fim dele. Quem está ouvindo agora já sabe qual é o nome, porque estava no título do episódio, mas vocês vão ver como a gente vai chegar nessa conclusão no final desse episódio aqui. A gente pensou um pouquinho, relutou se faríamos essa retrospectiva, porque a gente já falou muito de nós durante esse ano, né? A gente já contou quando a gente chegou aqui, fez toda a retrospectiva da viagem. Em todos os recadinhos a gente contou um pouquinho da nossa vida aqui na Espanha. Tem as lives que fizemos no Instagram, nos jet lags eu sempre compartilho um pouquinho também. E a gente comemorou 6 meses de Espanha e contou mais coisas ainda. Mas eu acho que, assim, a gente gostaria de fazer esse resumo para compartilhar um pouquinho de nossa vida e ministério, porque nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui, um ministério. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui tentando a vida, e no meio de tudo isso a gente continua produzindo conteúdo online e compartilhando um pouco de nosso ministério por aqui também, e no Brasil e em todo o mundo. E a gente quer resumir um pouquinho como é que foi esse ano aqui em território europeu. Mas falta subir a música, porque essa introdução tá muito longa pra gente entrar no nosso papo depois dela. Muito bem, esposinha. Esse é um episódio de recadinhos de 40 minutos, né? Recadinhos 40. Então, assim, pra quem não é do time recadinhos... talvez já não... pode pular, se quiser. Espera. Só que o problema é que você vai ficar sem episódio do podcastirmãos.com até o ano que vem, porque este é o último episódio do ano. E depois é Feliz Navidad, meu amor. Então, se você não ouvir, você vai ficar sem mesmo. Exatamente. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho de como a gente viveu esse ano, um ano bem atípico pra gente, né? E agora a gente vai contar com um som muito mais bonito, com a minha voz muito mais fluffy. Olha só, vocês perceberam muito mais a diferença, soft. né? Eu posso fazer pu. Não posso ainda. Pode. Não. Não, eu não escutei nada aqui no retorno. É porque, gente, nós estamos com microfones novos! Olha aí, que bonito! Depois eu comprei no final de 2008 aqueles lá microfones. Na Santa Efigênia, não foi? Foi na Santa Efigênia, fiz aquela pesquisa. Comprei o microfone mais barato que tinha pra voz na época e tal, e durou todo esse tempo, e ainda assim, nos servia razoavelmente bem, mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito melhor. E eu lembro que eu comprei os microfones e uma mesinha de som. Lembra aquela mesinha de som? Nossa, tá com quem aquela mesinha de som? Eu passei pro Jason. Em troca do sofá. A gente trocou pelo sofá. E agora ele tá com o sofá de volta. E ele pegou o sofá. Devia devolver a mesa de som. Não, mas sabe que é legal? Quando a gente comprou a mesinha de som, foi registrado isso no podcast. Quando a gente comprou. E lembra que ela tinha uns efeitos que a gente mudava a voz? Nossa.
Não. Lembra? É verdade. A gente pôs isso Então, no ar. quem ouve o podcast desde sempre ou fez maratona, sabe de quando a gente usou essa tecnologia super moderna? Depois a gente aposentou a mesa porque a gente adquiriu o gravador que a gente usa até hoje, que é o Zoom H4n, onde entram os dois microfones Deve aqui. estar obsoleto já, né? Não, obsoleto não. Esse é bom, esse eu não posso reclamar. A única limitação é que ele só grava 2 canais. Se a gente vai fazer um podcast com mais pessoas, ele não é tão bom. Mas assim, por qualidade é perfeito, porque o que importa é a captação. E esse microfone tem uma captação maravilhosa. Esse microfone deixa a minha voz linda. Olha isso. Olha, qualquer coisa que eu cante vai fazer a voz de outro Já cantor. pensou você Não cantando é? nesse microfone, André? Imagina, é outra Dri cantando. Então, assim, o gravador continua o mesmo, ele não é desde 2008, né? Ele é bem mais novo. Na verdade, esse aqui acho que é de 2011 ou 2012. Foi o Luiz André que trouxe dos Estados Unidos pra gente, lembra? Não lembro. Não lembra. Enfim, eu lembro porque Eu já tinha filho? Já a tinha. Minha nota de corte é os filhos. Com filho sem filho. O padrão, não. Acho que já tinha o André, pelo menos. Mas nós estamos com esses microfones novos porque nosso amigo Tan fez uma campanha no grupo Olá Pessoas, sem nossa autorização, diga-se de passagem, mas a gente ficou muito feliz. Não, mas qualquer um que queira fazer qualquer tipo de campanha já está previamente autorizado. Exatamente. Então não fala que o menino não tinha autorização. Não foi nada, assim, eu tô dizendo que não foi nada combinado por nós, né? Ele viu os nossos perrengues aqui nas gravações dos literários e fez a campanha lá. E em alguns dias, em 5 dias, foi arrecadado o dinheiro para nós comprarmos os 2 novos microfones, que é o microfone para podcast da Samsung, que é muito, muito bom mesmo. E a gente comprou aqui na Amazon Espanha, já chegou aqui pra gente. Estamos estreando aqui no último episódio do podcast Irmãos.com desse ano, que é exatamente para contar um pouquinho da maior aventura da nossa vida, que foi marcada pela chegada na Espanha no dia 23 de abril desse ano. Na verdade, assim, no final de 2019, a gente contou tudo que estava passando pelo nosso coração, tudo que havíamos conversado com nossos amigos, com conselheiros, com a nossa liderança na CEPAL, com a nossa igreja, com a nossa família, sobre como Deus estava falando com a gente do chamado para a Espanha, né? Que foi durante o ano de 2019 que a gente descobriu. Só que, claro, no final do ano de 2019 a gente não fazia ideia de que uma pandemia estava às portas e de que os planos seriam adiados. Olha, e eu vou falar pra vocês que eu acho que essa pandemia salvou a gente de uns bons maus bocados por aí, hein? Foi. Caramba, porque assim, quando a gente decidiu que ia vir pra cá, pra Espanha... Nossa, eu tô falando igual o gringo, né? Quando a gente... Aqui agora nós somos gringos. Então a gente pode falar como gringo. Mas quando a gente decidiu vir pra cá, pra Espanha, a gente já tinha um foco de uma cidade. A gente, claro, né? A gente ia conhecer, entender A e gente tal. tinha a resposta de Espanha no nosso coração. Não sabia pra onde. Espanha é um país relativamente grande. Não se compara com o Brasil, claro, mas é um dos maiores da Europa. Sim, é grande. E assim, e você tem várias Espanhas dentro da Espanha. A gente tem regiões diferentes, porque cada região da Espanha era um reino antigamente. Então cada um tem muito suas características, tem muito seu clima, o relevo é diferente, as pessoas são diferentes, os sotaques são muito diferentes. Doido. As árvores são diferentes. As árvores somos nós, né? Até as árvores. Mas então, e aí a gente tava muito decidido, assim, a ir pra uma cidade onde estivesse perto de Madrid. Vocês conhecem um pouco da história, né? Porque quando a gente veio pra Espanha, a gente só conheceu Madrid e Barcelona. Só Madrid e Barcelona. A gente não conhecia mais nada, que são as grandes capitais aqui da Espanha, né? E a gente fica, nossa, a gente vai penar um pouco no começo, mas assim, Deus abençoa e a gente vai conhecendo pessoas no meio do caminho. A gente conhecia gente em algumas cidades estratégicas aqui da Espanha, como Córdoba, Granada, Málaga, Valência, que são cidades onde tem uma, assim, comparado com o Brasil, ainda é muito pequeno, mas tem uma presença evangélica maior do que em outras regiões da Espanha. A gente pensou, não vamos a um lugar onde já tenha bastante gente fazendo coisas, vamos procurar uma cidade que tenha uma presença cristã menor, uma presença evangélica menor, que tenha menos igreja. E isso, eu vou falar que é uma liberdade que a nossa agência missionária nos dá e que é muito bom. A nossa agência missionária, que é a CEPAL, ela tem essa personalização do casal missionário que está indo para o país. Então, eles é que se adaptam ao nosso chamado. E isso é muito bom, essa é a nossa vocação. Porque existem algumas organizações que decidem pelos missionários para onde eles vão, qual o processo que eles vão passar e tal. E a gente já
tinha um lastro, digamos assim, dentro da CEPAL, onde a gente criou uma certa credibilidade, né? 14 anos aí de caminhada juntos. Então, quando a gente disse, estamos pensando num lugar um pouco diferente do que é esperado para um missionário que chega no campo transcultural, eles falam, não, tudo bem, a gente confia em vocês já têm bastante confiança da organização, então tudo bem, né? Então a gente começou a pensar num lugar e a Adri falou que a gente se livrou de algumas coisas. Que a pandemia salvou. Por quê? Quando veio a pandemia, aí a gente falou, bom, já que a gente não pode ir agora, vamos aperfeiçoar o espanhol e vamos conhecer melhor as regiões e as coisas. Que a gente comprou as passagens no começo de 2020, né? Em janeiro de 2020 pra viajar em maio de 2020. Mas em abril, em março... Não, a gente comprou... É verdade. Comprou em janeiro pra viajar em maio. É mesmo? A gente fez isso? 4 meses antes. Que da hora. E no meio... Tô orgulhosa de mim. Exatamente no meio veio porque a gente decidiu em novembro de 2019. Em novembro a gente bateu um martelo. A gente falou, pra que esperar mais? Né? A gente tinha aquela pressa psicológica também de as crianças daqui a pouco são adolescentes, é mais difícil de começar novos laços ou quebrar os laços anteriores e tal. Então a gente falou, não tem por que esperar, não tem mais nada que nos prenda no Brasil, vamos logo, né? Então, em março veio a pandemia e até março a gente tinha uma cidade em foco onde a gente não conhecia ninguém, tinha muito pouca informação dessa cidade e veio a pandemia e fez a gente começar a repensar e Deus foi colocando outras histórias, outras conexões no nosso caminho e durante o ano de 2020 todo a gente deixou isso amadurecer, né? E essa história a gente já contou nos outros podcasts, inclusive, que você pode acessar e ouvir a história inteira na íntegra, mas foi por causa disso que a gente conheceu a CEPAL Espanha e a gente conheceu o pequeno grupo da cidade da onde a gente mora aqui. Mas por que eu falei que a pandemia nos salvou de bons bocados? Porque, sabe aquele negócio? De maus bocados. De bons, maus bocados. Nossa, que difícil. Mas sabe aquela história, assim, de que as pessoas chegam e falam assim, nossa, vocês não têm noção do perigo que vocês passaram, assim, sabe? De terem apanhado. Apanhar não no sentido de apanhar de corpo físico, mas apanhar no sentido de legalização, de comprar as coisas, de aluguel, ir atrás das coisas e tal. E a gente estando aqui, a gente escuta tantas histórias e tantas histórias de coisas desse sentido, que aí a gente sempre fala, né? Como que Deus foi maravilhoso com a gente e já tinha preparado tudo pra gente. A gente tinha no coração, a gente tem no coração essa alma meio aventureira, assim, né? A gente não tem o problema de ir pra um lugar onde a gente não conhece ninguém e começar do zero. A Beth e a Evelyn, nossas amigas, foram lá pro norte de Espanha agora. Um exemplo pra gente. Sem conhecer ninguém. Elas oraram por um lugar, Deus encaminhou e estão lá no norte da Espanha desenvolvendo relacionamentos, do jeito que elas têm de fazer isso com... Já fizeram jantar pros vizinhos, elas são maestras em fazer isso, né? E a gente tava disposto a viver isso também, né? E o nosso medo era chegar em uma cidade onde tivessem brasileiros já e a gente se apegasse muito a esses brasileiros e não desenvolvesse relações com os espanhóis. Mas Deus, com seu carinho e seu cuidado, preparou uma igreja genuinamente espanhola, né? Formada por espanhóis, que nos recebeu e nos ajudou muito em todo esse processo de chegada, de acomodação, de quarentena, de encontrar lugar para morar, de locomoção dentro da cidade. Toda essa assessoria a gente recebeu numa igreja pequena, 30 membros, né? Contando com as crianças, dá uns 50, que nos receberam de braços abertos e até hoje, né? Completando aqui 8 meses de Espanha, a gente tem recebido esse carinho e esse suporte diário praticamente aqui, que nos ajudou muito nessa entrada e nos poupou de muitas dores de cabeça. E é até importante a gente deixar claro aqui essa questão da expectativa e realidade, porque a gente sempre teve uma expectativa de que ia ser muito fácil de conseguir um aluguel aqui. Eu não sei se a gente tinha expectativa de que seria fácil. A gente ouvia histórias de que era difícil. Sim, mas com a cidadania italiana, tudo isso, de Europa. A gente tava meio... Eu falo por mim, eu tava meio preparado que não seria fácil, porque são estrangeiros que não tem crédito, não tem como comprovar renda dentro da Espanha nem nada, e a gente sabia que ia ser difícil, sim. Então a sua expectativa e realidade foi quebrada no sentido contrário, então? Não, eu acho que foi uma expectativa que se confirmou, mas Deus interviu, porque foi difícil. Exatamente por isso. As primeiras tentativas que a gente teve, na verdade, as pessoas que estavam buscando pra gente aqui, encontravam um lugar, quando iam conversar com a pessoa, explicar de quem se tratava, já tinha essa barreira. São brasileiros, vindo do Brasil, não tem emprego aqui. É difícil, a gente se imagina no Brasil recebendo estrangeiros que não têm emprego, tá como que eles vão pagar o aluguel? Pra alugar o apartamento. A gente sabia que ia ser difícil, e quando a gente fala com missionários, eles falam, sempre é uma história de milagre com relação a isso. Às vezes o milagre é você ter que pagar 6 meses antecipado de aluguel, porque tem pessoas que nem assim
assim aceitam. Nem assim, é eles verdade. são muito desconfiados e tal, e sim, com razão, né? Que prova que você vai ter que a pessoa não vai tomar conta da sua casa e não vai entregar nunca mais, tem que entrar com ordem de despejo e tudo mais. Mas eu acho que a expectativa foi quebrada, no meu ponto de vista, porque Deus colocou rapidamente, assim, antes de nós sairmos da quarentena que tivemos que cumprir, no primeiro dia que saímos da quarentena já viemos conhecer o apartamento onde moramos hoje. E foi legal que a gente conseguiu alugar porque é amigo de uma das pessoas da igreja, um grande amigo, e disse, se vocês são amigos dele, eu confio nele, então eu confio que vocês vão pagar. E graças a Deus, estamos aqui há 8 meses, com tudo em dia, sem deixar de dever nada, sem atrasar nenhum pagamento. Sim, se a Fifi não destruiu nada, graças a Deus, isso é uma outra coisa muito boa. Fifi é a nossa cachorrinha que tem que entrar na história também hoje, né? Sim, porque a Fiona faz parte dos nossos planos, sempre fizeram parte. A gente não, do nada assim, a gente não parou e falou, vamos pegar um cachorro. Não. Mas a questão de expectativa e realidade, eu acho que tem outras coisas que a gente pode colocar aqui, né? Você estava querendo falar, acho que da questão do aluguel. Sim, porque, não, também, pela questão do aluguel, que isso foi algo muito, assim, surpresa e milagroso pra gente. Sim, com certeza. E também com relação a... Não vou falar de documentação aqui, pode ficar tranquilo. Se você quer ouvir de documentação, ouça dos 6 meses na Espanha, mas metade ainda do episódio. Não acabou, porque não ainda acabou, não a gente vai ter que falar. A história. É porque a expectativa que eu tinha era assim, como o Paulinho e os meninos são italianos e já tem toda a documentação tudo certinho, eu só posso entrar como esposa de um italiano morando na Europa, onde ele já tem autorização pra morar na Espanha. Sim. E essa expectativa era que seria muito simples, assim, mas a realidade é que até agora eu não tenho meu documento, entendeu? A preocupação é, será que vão colocar algum empecilho por eu não ter emprego aqui, pra eu ter a minha autorização de residência? Uma vez que eu tenha, da Dri vai ser automático. Como que eles não vão como deixar... Eles autorizam o marido e a esposa não. A esposa não. Mas eles fizeram isso. Fizeram isso. Nós conseguimos, eu e os meninos temos residência permanente aqui na Espanha. Não é nem visto, tá, gente? Às vezes o pessoal fala, é visto que vocês têm. Não é visto. Ah, tem que renovar? Daqui não quantos tem. anos? Eu tenho uma carteirinha que não caduca. Eu sou italiano. E é engraçado isso. A gente às vezes fica se explicando assim, não, eu sou brasileiro com cidadania italiana. Não, eu sou italiano. Aqui e é aqui italiano, eu sou... Eu dou entrada com meus documentos italianos e aqui eu sou italiano e ponto, sabe? E por ser parte da União Europeia, eu sou tratado como... se você fizer uma coisa muito feia e for preso, você vai ser julgado na Itália, não é no Brasil. Eu vou responder como italiano, porque eu entrei aqui como italiano, todos os meus documentos aqui são baseados no meu passaporte italiano, né? Então eu já tenho essa autorização. E o processo da Dri está um pouco mais complicado, e a gente já passou por alguns estágios que ainda não chegamos onde queríamos, porque a nossa província aqui em específico, segundo o advogado que precisamos contratar, ela é muito complicada, muito exigente, e nós estamos nesse processo ainda. E como é uma província que não recebe muitos europeus de outro, né, da União Europeia, em geral, e não recebe muito imigrante. A maioria dos imigrantes que tem aqui veio da África. África do norte da África. Ou árabes, né? Sim, ou árabes. Península a maioria, Arábica. sim, a maioria mesmo. Acho que a gente não conheceu nenhum outro que é euro. Sim, a nossa veterinária. Não, mas a veterinária casou com um espanhol. É que a veterinária é francesa. Francesa. E ela é casada com um espanhol. Bom, tem uma belga que nós conhecemos, né, que é a Irene, da igreja. Mas é porque eles vieram montar a escola aqui, com né? outros propósitos. Sim, e aí eu acho que a comune, assim, isso é tudo acho, né? Não tá acostumado a lidar com a questão do familiar comunitário, com a questão do familiar da União Europeia. Então eles acabam tratando a gente, todo mundo junto, como outro tipo de imigrantes e tal, né? Pois é. Mas tá caminhando, a gente tá caminhando. Tá, a gente espera, a gente gostaria depois muito... Depois de muitos nãos, eu tenho certeza que um dia chegará o sim. A gente gostaria muito de terminar esse ano contando, né, todas as vitórias e tal, né? Ficou isso pendente ainda pra um próximo episódio, né? Pro final de 2020. O ano que vem é 22? Final de 2022 a gente contar. Finalmente temos toda a documentação necessária pra viver aqui. A Dri, não pensem que ela está ilegal ou irregular, nada. Está no processo ainda e a gente tem muita coisa pra fazer. A gente não vai, gente, fiquem muito tranquilos. A gente tem essa consciência muito em paz. A gente não vai fazer nada errado. Não vai dar nenhuma volta mirabolante, contorcer a lei pra cá ou pra lá pra conseguir nossos objetivos. Nós temos muita consciência que Deus nos trouxe pra cá. E se Ele quiser que nós fiquemos aqui, Ele vai abrir essas portas. Se Ele mostrar outra coisa no futuro, a gente tá muito aberto pra isso, né? A gente tava conversando, nossa, e se a gente não conseguir, o que a gente faz? A gente não vai ficar irregular. A gente vai pensar e orar a respeito disso depois. Mas a gente tem muita consciência de que as portas estão sendo abertas aqui e nós estamos caminhando nesse sentido. Então, assim, expectativa de que seria fácil? Não foi. Nossa, eu achava que ia ser, muito fácil. Outra coisa de expectativa e realidade. A questão do idioma. Né?
Essa é boa. Porque, assim, a gente imagina que uma vez que a gente aprende bem o idioma, a gente consegue se virar em qualquer país que fale aquele idioma. Isso é verdade até certo ponto. Mas a questão dos sotaques, nós que somos brasileiros, a gente consegue se virar bem em outros sotaques. Tem uma dificuldadezinha aqui e ali com alguma palavra específica, alguma gíria. Você é de São Paulo, né? Vai pro Nordeste ou vai lá pro Rio Grande do Sul, que são rebola extremos, no mato. Não é. Você acaba rindo dessas diferenças, mas você entende, né? Em geral, o que as pessoas estão falando. Quando você aprende um outro idioma neutro, quando você chega numa realidade muito específica e muito local, digamos assim, você percebe que o idioma neutro é suficiente para você se comunicar, mas a dificuldade ainda é grande para você compreender e para você utilizar as palavras locais, porque existem muitas coisas que você aprende no geral, que quando você traz pro local, às vezes tem uma conotação diferente, às vezes eles falam de um jeito diferente, e a maneira com que eles mexem a boca, né, que eles articulam é muito diferente. É muito diferente. E eles utilizam muitas palavras que a gente não conhecia, assim, são palavras informais, e que é normal, porque isso acontece em qualquer país também, mas assim, essas palavras informais, elas estão dentro do vocabulário até como se fosse formal. Por exemplo, aqui eles chamam as meninas de nenas, as mulheres mais velhas, né? Daí ontem eu tava caminhando na rua e nena é bebê, como se fosse, você tá tratando um bebê, você chama as mulheres, se tratam assim, as que se conhecem nena. Mais e têm mais intimidade, né? Não, então, mas ontem eu tava caminhando na rua, encontrei minha vizinha aqui de baixo, eu tava conversando com ela e tal, né, falando da nossa cachorrinha e tal, e ela me chamava de nena toda hora, eu achei isso tão interessante, porque, tipo, a gente não aprende, né, a chamar os outros de nena. Porque isso é muito local, se for mais pro norte, vai ser outro tratamento, né? O diminutivo, por exemplo, né, na América Latina em geral, eles usam o ito, né, como final, né, um tarjetita, perrito, sei lá, puertita, essas coisas, né? Aqui eles trocam por illo, com L-L-O. Então é tarjetilla, perrillo, essas coisas, entendeu? Aí assim, e é tipo o interior de São Paulo, tudo diminutivo aqui, né? Então eles usam muito. A frase tem o recibilho, essas coisas. Então são coisas que a gente vai aprendendo e o ouvido vai assimilando, vai entrando na sintonia, né, pra gente conseguir se comunicar. Mas assim, é uma caminhada diária, cada vez mais. Às vezes a gente se sente estacionado na questão do idioma. Sim. Mas acho que é mais uma sensação. Mas eu acho que a gente tá no platô, assim. Não, eu acho que não. Eu acho que todo dia a gente tá evoluindo um pouquinho, mas a gente não sente. As pessoas com quem a gente conversa sentem mais. E eles mencionam isso de vez em quando. Nossa, de quando vocês chegaram aqui, eles falam assim, vocês já chegaram com espanhol bom, mas nesse tempo vocês já melhoraram bastante. Eu me sinto mais confortável, não me sinto mais pensando tanto nas palavras, pensando em português. A gente percebeu que os amigos já estão falando na velocidade normal deles. Isso já é bom. É bom e é difícil, né? Hoje eu fui numa repartição pública aqui, que, nossa, foi difícil a comunicação, porque tem um vidro... Você chegou frustrada aqui, tadinho. Tem um vidro entre nós e a pessoa está de máscara, tinha um barulho de aquecedor, que é o ar-condicionado quente, né? Alto, assim, no meu ouvido, e tinha uma pessoa ao lado teclando no teclado antigo, né? Não de notebook, aqueles teclados de desktop, assim. E a pessoa falando baixo. E não era só por não compreender, era pelo volume mesmo. Eu acho que nem o espanhol compreendia o que ela tá falando, porque, sabe, eu ficava olhando pros olhos dela, tentando interpretar alguma coisa, porque você não consegue ler os lábios. Se eu pudesse ler os lábios, eu acho que ajudaria. Então, assim, a gente ainda vive esse tipo de perrengue aqui pela pandemia até, né? E por toda a dificuldade de comunicação que a gente ainda tem. Não, e a minha expectativa era chegar em dezembro entendendo tudo as pessoas pessoalmente. No telefone, eu não tenho nem expectativa de quando eu vou entender as pessoas, gente. No telefone eu não sei. Nossa, eu ligo e é tão difícil. Eu tive umas boas experiências no telefone, viu? Ontem eu liguei na cabeleireira pra marcar corte de cabelo pros meus, eu não entendia nada. Ela falando assim, e aí eu falei, sí, pero hoy, ela, hoy no, viernes. Sí, pero viernes para eles e para mim também, eu falando em espanhol, né? E ela disse, pero viernes para todos. Sim. Você pesca umas palavras. Sim, aí eu falei, que horas ela... Aí, a hora, tá aí, gente, hora. Porque eles falam 2h30. Aí você não sabe se é 12h30 ou se é 2h30. Daí... Não, eles falam né? 2h30. Mas é o quê? É 12, porque eles também ir pro 12, que é doce. Doce, com a língua entre os dentes, né? Sim, mas eles não falam doce. Não, eles não falam pronunciado, doce. Eles cortam todas as palavras. Sim, é 2h30. Então, mas como é que é 2h30? 2h30. 2h30. E como é que é 12h30? 12h30. Mas eles falam rápido. Eles falam rápido, eu não consigo replicar como eles falam. E aí ela marcou às 17h30 pra mim. Não, era 5h15, um quarto.
Então é 5:15. É porque eles têm o 5:15, é 5:15. E o 15 para 5 é 5 menos quarto. 5 menos quarto, então você 5:15. tem que ficar fazendo conta, né? Sim, e aí pra mim é mó difícil, assim. Aí a minha estratégia é chegar no 0, sabe? No 5 em ponto, se eu tô 15 minutos atrasada, eu peço desculpa, se eu cheguei cedo, eu espero. Boa. Mas essa coisa do horário é uma bagunça em qualquer idioma, né? A gente recebeu nossos amigos holandeses aqui, eles disseram que é tipo 20 para as 4. E eles falam que é 10 minutos depois de 3:30. Depois uma coisa de 3:30, É muito bizarro, gente. muito Então, assim, engraçado. ter que fazer conta pra saber a hora é um terror, né? Então, mas a minha expectativa era pelo menos continuar não entendendo no telefone. Mas eu fui na copisteria, que é... A copiadora, né? Na copiadora, na xerocopiadora. A casa de Xerox. Nossa, como é que fala? Gráfica rápida, a gente chama no Brasil. Né? Mas eu fui ontem lá na copiadora e a hora que eu cheguei lá pra fazer impressão das coisas da igreja, que mais pra frente a gente vai falar como que tá o nosso envolvimento com a igreja, e aí tinha um senhorzinho parado lá. Aí ele ficou encantado, assim, com as coisas que eu tava fazendo. E assim, é muito legal, porque o espanhol, se ele tá curioso, ele pergunta. É. Ele nem te conhece, mas ele pergunta. O espanhol aqui de Andalucia, específico, Jaén, Linares. É, verdade. Tem que sempre deixar claro, tá certo. E aí ele pegou e chegou pra mim e falou assim, o que é isso que você tá fazendo? Quem que fez? Foi você que fez? Daí eu falei que foi meu marido que fez, né? Daí ele falou assim, nossa, mas seu marido trabalha aqui e você mora não? Você não é espanhola, né? Aí eu falei pra ele que eu era brasileira e tal. E aí eu não sei se ele tem uma empresa que ele precisa de alguém pra fazer arte pra ele, ou se ele vai montar uma empresa que precisa de alguém pra montar arte pra ele, ou se ele tem uma empresa e já tem alguém que faz arte pra ele, mas ele não gosta. Todas essas opções estavam na conversa. Ou se ele tem uma empresa e aí contratou alguém que gosta e tava comparando comigo. Então assim, enfim. Mas ficou nesse âmbito da no conversa. fim, pode ser que a gente arrume um emprego com ele, ou pode ser que ele seja só um admirador de artes bonitas. Então, não é? E aí ficou nisso. E aí é engraçado porque o senhorzinho da copiadora, ele tentou conversar comigo algumas vezes e como eu não entendi, agora ele simplesmente não conversa comigo, é só por gestos. Ah, não. Daí... Adri, você se diminui muito, não é verdade? Você se comunica bem, Não, vai. eu comunico, mas eu fico nervosa, aí eu começo a falar, nervosa. eu fico nervosa, eu começo a falar muito rápido, assim. É. E usar algumas expressões de português traduzidos que não fazem sentido em espanhol. É bom, vai. Não, é bom, assim, que eu tô do lado, eu rio, mas eles não entendem, eles perguntam, como? Não, é igual Perdona, outro dia. dime. Outro dia a menina tava me contando uma história tão legal, tão emocionante. Aí eu falei, madre mia, que eu estou com mis pelos de corpo inteiro. Aí ela ficou olhando assim pra mim. E o dia que o cara começou a contar uma piada, a Adri toda admirada. Eu dei um toque pra ela. É piada, Adri, é piada. Piada. E eu, ai, meu pai, tá bom. Só tem que rir no final, não precisa ficar admirado no meio da história. Não, mas eu tô falando bem, sim, claro espanhol. Que tá tô sim. entendendo bem. Mas é porque tem horas que realmente a gente tem que, sabe assim, sintonizar. Então tem horas que eu tô, sei lá, tô ouvindo um áudio em português, tô com fone de ouvido em português, daí eu paro, alguém começa a falar espanhol comigo, eu tô aquele, opa, pera. Aí eu tenho que mudar a chavinha assim, aí eu entendo, sabe? É. Mas as pessoas que falam muito grave, com máscara, eu ainda tenho dificuldade. É, e aquela coisa de que a Europa tá preparada pra receber estrangeiros e tal, é verdade. Tem mais estrangeiros aqui do que a gente tinha contato em Vinhedo, por exemplo. Apesar de ter muitos alemães e ingleses lá, né, por causa dos negócios. Não tantos, né? Mas enfim. Aqui, assim, nós geralmente chamamos atenção por sermos estrangeiros, né? Ontem eu fui vacinar o meu filho, o André, né? Começou a vacinação de crianças aqui pra Covid-19. Aí eu cheguei lá, no que chega, a pessoa já percebe que eu não sou espanhol, né? Sem abrir a boca. Não, pelo meu olá e alguma coisa assim. Ela faz uma pergunta de máscara, eu peço pra ela repetir, ela já tentou jogar um inglês pra mim, né? Perguntou se eu era inglês ou americano. Falei, não, eu sou brasileiro. Ó, que brasileiro, que legal. Falei, não, eu consigo falar espanhol aqui. Eu não entendi, eu não consegui escutar, né? Uhum. Aí ela comentou com a amiga que tava lá do outro lado. Ó, que legal, agora nosso trabalho é internacional. Tem brasileiros vindo se vacinar aqui, ó. Então a gente chama atenção porque, tipo, não estão tão acostumados a receber estrangeiros e a gente já percebe pelo olhar, assim, da pessoa de, putz, eu vou ter que me esforçar pra me comunicar com essa pessoa, né? Quando a gente chega já. Mas a gente tenta minimizar esse impacto nas relações aqui. Mas essa foi uma expectativa e realidade que pra mim, assim, eu termino o ano ligeiramente frustrada nesse sentido, de que ainda não compreendo completamente as pessoas, assim, sabe? Principalmente os homens de voz grossa e máscara. No último jet lag aqui, a Vivi e a Raquel falaram que, assim, eles estranham o silêncio, né,
né, da Europa e tal, né? Uma tá na França, outra tá na Inglaterra e tal. Os espanhóis são um pouquinho mais barulhentos, digamos assim. Não é um Rio de Janeiro, né, com som alto na rua, nada assim. Mas você vai numa cafeteria, eles falam bem alto mesmo, assim, e eles estão conversando um numa mesa, outro na outra, igual brasileiro, conversando e dando risada e fazendo brincadeiras um com o outro e tal. Então, assim, é um pouco mais parecido, um pouco menos impactante o silêncio, apesar de termos uma vida bem silenciosa aqui. Mas nós vivíamos em Vinhedo, que era uma cidade que também era silenciosa, a gente vivia meio retirado da cidade até, que é silencioso. Então, nessa questão, eu não sei se a expectativa foi frustrada ou confirmada, mas é legal. Não, isso deu igual, como dizer. Mesmo porque nós somos um pouquinho barulhentos em casa também, né? Tem cachorrinha latindo, tem criança brincando. Tão bonitinha latindo, então, assim, a gente fica feliz de ouvir barulho dos vizinhos também, senão a gente Só que eu não deixo ela latir, apesar de achar bonitinho. Porque antes ela fazia só... Agora ela tá fazendo... Então ela faz... Ai, é tão bonitinho. Ela vai na sacada, ela escuta o cachorro latindo, ela vai na sacada e começa a latir, vira aquela sinfonia de Aí ela faz cachorro. Aí os outros cachorros começam a latir, só que daí eu espero, né? Eu deixo ela latir porque eu escuto, eu acho bonitinho. Mas depois eu vou lá e brigo com ela. E eu quero que a vizinha me veja brigando com ela, sabe? E eu Fiona, no puede. E chama ela pra dentro, sabe? Não puedes ladrar. No. E isso é uma coisa que a gente aprendeu no parque. Porque todo mundo só fala, não pode ladrar, solo rugar. Então eu já... Outro dia eu tava falando aqui pra ela, aí o Daniel falou, mamãe, você tá falando pra ela brincar com quem? E eu falei, não, tá certo. É só a metade da frase que a mamãe tem que falar, né? Mas, uma outra expectativa que pra mim, assim, foi diferente de estar aqui na Europa. Todo mundo fala, é muito engraçado. Nossa, vocês estão na Europa. Agora é tão fácil conhecer qualquer país aí da Europa, né? Então, não, gente, não é tão fácil. Não é tão fácil. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tá na Áustria e ela, nossa, Adri, é tão difícil, né? Porque, assim, eu também tô longe da capital, você tá longe da capital, tá todo mundo longe da capital. Aí a própria Raquel, que tá em Lille, lá no norte da França, aí você vê, assim, que não é tão, assim, igual todo mundo fala, né? Uma coisa é que, assim, a Espanha é muito grande, então dá pra ficar bem longe de aeroporto, né? De Madrid, que são os voos mais baratos, você consegue ficar 5, 6 horas de lá. A gente tá a 3 horas de Madrid e a gente não tem carro. Então, pra gente ir pra Madrid, a gente gasta uma grana de trem ou de ônibus pra fazer isso. Chegando em Madrid, até consegue voos muito baratos. Tem uma companhia aqui, se você viaja sem bagagem nenhuma, você consegue jantar em Londres e voltar pra casa, sabe? Mas segundo meu irmão, que nem ar-condicionado no avião tem. Então, assim, tipo, por 20 euros, existem promoções, você consegue pegar um voo em Madrid, ir pra Londres e voltar o casal. É uma coisa absurda, assim. Você vai jantar um jantar especial em Londres. Só que assim, né? Vai ter que sair você do tem que aeroporto. morar do lado do aeroporto de Madrid e fazer isso. Então, não é tão simples assim. A gente foi pra Portugal na semana passada, no treinamento da CEPAL. Foi muito legal. Nós alugamos um carro, pegamos o carro, atravessamos a fronteira com Portugal. E atravessar a fronteira aqui dentro da União Europeia, eu achava que era uma placa gigante, assim, bem-vindo a Portugal. É uma placa redonda dessas, tipo de velocidade, escrito Portugal com umas estrelinhas da União Europeia em volta. É isso, você atravessou, é como se atravessar a cidade no Brasil. Não, cidade até tem placa de bem-vindo a Mauá, né? Aqui nem isso tem, é só um marco de divisão de países, né? Então, assim, Portugal é que tá mais perto da gente, 3 horas daqui a gente atravessa a fronteira, mas pra qualquer outro lugar, França tá a 6 horas, que é pra cima. Nossa, a França tá na se for de carro. Lá em cima, né? Divisa com Barcelona, então... Barcelona, lá pra cima de Barcelona até. Outra expectativa um pouco frustrada é que, assim, na verdade, todo mundo tem isso. Quando a gente fala, eu tô preocupado com o frio na Espanha. O pessoal no Brasil fala, não, fica tranquila. A Europa está preparada para o frio. É verdade. Se você vai pra Holanda, pra Áustria, pra Alemanha, as casas têm todo um aquecimento central, vedação de vidros e tal. As paredes são mais aquecidas. Nós já aqui vivemos num apartamento de piso frio. É verdade, gente. Tem aquecimento em todos os cômodos? Sim, tem, é verdade. Mas é um aquecedor elétrico que está na parede. Se você quiser usar, você liga na eletricidade, ele esquenta o cômodo. Só que você tem que ligar eles em todos os cômodos. Aqui, no nosso caso, não é o aquecimento central. E a gente tá morrendo de medo da conta de energia no final do mês. Porque é elétrico, gente. Vamos combinar. Então, assim, a gente tá transformando nossa casa, assim, num puxadinho de pano, sabe? Porque o Paulinho, por onde ele passa, ele joga um paninho pra pôr o pé em cima. Então, eu tô aqui no escritório
escritório tem uma coberta no chão, porque eu não aguento ficar com o pé no chão gelado. O chão é gelado mesmo. É gelado, o chão E a é gente gelado. tá aqui numa média de 3 graus, né? Agora que nem começou o inverno ainda, vai começar Aí o só no pessoal final fala de isso dezembro. também. Ah, mas vocês estão na Espanha. Espanha não é fria. Fria é Londres, é França, é Noruega. Não, eu acredito que esses lugares são bem frios. Inclusive até neva, né? Aqui também neva, né? Aqui onde a gente tá, não, mas pertinho daqui neva, né? Mas a gente aqui hoje, ontem de manhã, eu fui levar os meninos pra escola, tava 1 grau. Sensação Então, assim, térmica de 1 grau, né? tava 3 graus, sensação térmica de 1 grau. Então é frio, né, gente? É frio. É Vamos frio pra combinar. caramba. E a gente tá se protegendo do frio, se agasalhando dentro de casa. Porque assim, nos países nórdicos, você tem aquecimento dentro de casa, você vai pro carro que tá dentro da garagem e já sai com o aquecimento ligado, chega no lugar, no shopping, já tem aquecimento e tal. Aqui nas lojas até tem aquecimento. Nas lojas tem. A gente vai certo. caminhando, chega lá quente, tem que tirar a blusa porque tá muito quente. É verdade, mas dentro de casa a gente ainda tá sofrendo porque a gente não quer ter o impacto da conta de luz ligando todos os aquecedores elétricos da Até casa. porque a gente nem sabe, né, como que é, quando vai ficar e tal. Então a gente tá sobrevivendo. Só que assim, a gente não tá passando frio, tá? Não precisem ficar preocupados com a nossa Às saúde. vezes eu passo um pouquinho. Meu pé tá gelado no momento. Eu tenho as extremidades frias, digamos Porque assim. olha a meia que eu tô usando e olha a meia que você tá usando. verdade. Adri. Gente, a minha meia, isso é outra coisa, que a realidade daqui é muito sensacional. A variedade de meia que eles têm é muito legal, gente. É muito legal. Tem meia peludinha por dentro, tem meia peludinha por dentro e por fora. Sabe aquelas meias que a gente vê nos desenhos de Natal, nos filmes de Natal, que pendura pro Papai Noel colocar doce dentro? São essas meias que o povo parecida, né? usa. É muito bom. É toda muito de bom. lã por dentro e tal. Não, esquenta bem o pé mesmo. Tem antiderrapante. Ela é antiderrapante, é muito bom. Mas é o tipo de coisa que, assim, eu trouxe algumas blusas de moletom do Brasil. Eu falei, não, a gente se protege com a blusa de moletom. Mas eu não usei blusa de moletom ainda aqui, porque ela não é suficiente Não pra serve, manter a temperatura. Se eu for caminhar, eu vou usar outro tipo de blusa. Desde que começou o frio, eu ainda não peguei as blusas de moletom. Tô usando umas mais felpudinhas aqui pra poder sobreviver. Mas a gente tá se adaptando. Tá se adaptando, já tá se acostumando a todo dia colocar bastante roupa pra sair de casa, agasalhar bem os meninos pra ir pra escola. No começo é meio estranho, mas a gente vai se acostumando, né? Tudo a gente se acostuma. Talvez o primeiro inverno seja mais traumatizante nesse sentido. Na sua conversa verdade. com as meninas Com a lá. Vivi, a gente participou de uma live falando sobre o Winter Blues, que é o sentimento de tristeza que dá quando a pessoa fica muito tempo sem o sol ou muito tempo no frio e tal. E a gente comentou bastante coisa, assim, sobre esses sentimentos. Vê lá no canal da Vivi, que tem... Vivi Meneghelli é o nome dela. É difícil de falar, é que eu lembro... O link tá no post aqui. Eu lembro da Xuxa Meneghel, é Meneghelli, alguma coisa Não assim. é Menegheni. Meneghetti, alguma coisa assim. O link tá no post, tá, gente? Desculpa, Vivi. Desculpa, Vivi. E aí tem no Instagram. Mas uma coisa que é muito legal, porque assim, antes de participar dessa live, eu coloquei no meu Instagram, pra quem me segue. Tem lá... Cris Gaspari no Instagram, Eu em peguei busca dos 2.000 seguidores. Ah, eu já desisti de ver pra cá, gente. Mas aí eu peguei e fiz uma enquete, coloquei lá, né, falando qual que é a sensação, né, do Winter Blues e se você gosta do frio ou do calor, se você prefere o frio ou o calor, né. Daí um monte de gente falou pra mim, nossa, eu adaptava fácil morando na Europa, porque eu amo o frio, eu detesto o calor. Daí eu olhava a pessoa morar no Rio de Janeiro. Isso é verdade. E tipo, Fato dá verídico. pra... Não, é Uma pessoa real. dizendo que ama Aí- o frio morando no Rio de Janeiro. Daí tinha outra pessoa que era do Rio Grande do Sul e falou assim, ai, nossa, eu amo o frio, eu também ia gostar pra caramba de morar aí, e eu tô super acostumada a usar um monte de blusa porque aqui a gente usa. Mas aí, tanto pra essa pessoa do Rio de Janeiro, pra pessoa do Rio Grande do Sul, eu respondi falando assim, o negócio daqui, que é assustador e que a gente até já comentou em outro podcast, é que você fica muito tempo no frio, muito tempo. Então assim, não é tão baixa a temperatura, pra gente até que é, né? Pra mim que... Igual eu falei, a gente ainda não pegou uma temperatura que não pegou no Brasil, No Brasil, em Vinhedo. A gente pegou 3 graus em Vinhedo, mas é aquela coisa, um dia no ano. Então. 2 dias no ano, isso que eu ou ia falar. uma semana de frio no ano que você sofre de frio, porque as casas, né, são mais frias também, mas aí passou. Sim, né? não é, a gente não pegou tão baixa temperatura no sentido que a gente nunca havia pegado antes. Mas até é agora, muito... porque não começou o inverno ainda. Mas é muito tempo de frio. O frio começa em setembro e vai embora em maio. A brincadeira então, assim, que tem aqui é muito que tempo. são 6 meses de inverno e 6 meses de inferno, né? Mas a gente já descobriu que o inferno dura menos, ainda bem. Foram 2 meses de muito calor, calor, e depois 2 meses entre os frios de temperatura mais equilibrada até chegar o frio forte que a gente tá... Não chegou ainda, né? Que eu imagino que será em janeiro. O pessoal fala que o frio mesmo é no mês de janeiro. Então, assim, é um país de extremos, né?
né? Então, quando você diz, eu gosto de frio, tem que ver se você gosta de passar 5, 6 meses na temperatura baixa, convivendo com roupas, com meias, com segundas peles. Sim, e com tudo vento mais. gelado que corta a cara, tem tudo isso. Esse é o meu medo, inclusive, então, de choque cultural. É de não conseguir me adaptar com o frio. Aí, pra mim, é isso, né? A gente tá tentando se adaptar. Uma coisa assim, por exemplo, os meninos lá estudavam à tarde. Então, por mais que às vezes eu acordava cedo, fazer café pra começar a trabalhar e tal, pra adiantar as coisas, tinha sol, tinha luz. Aqui a gente acorda 7h40 da manhã e tá de noite. Tá amanhecendo 8h20 aqui agora. Amanhece 8h20 da manhã, gente. Então, até as 8h20, 8h30, tá de noite. O sol tá se pondo às 5h30. Acho que no auge do inverno vai se pôr umas 4h30. Mas achei assustador em Londres, que semana passada já tava se pondo às 3h30 da tarde. 3h30. Então, assim, é muito pouco tempo de sol, Quem sabe? trabalha em horário comercial, o sol nasce 8h30, se põe às 3h30. Se ele trabalha no escritório fechado, ele passa dias sem ver o dia. Sem ver o dia. O dia amanhece, você tá dentro do escritório, você sai e já tá de noite. É assustador isso, né? É muito. Eu sei que tem muita gente que vive essa realidade aí no Brasil. Inclusive, acho que meu cunhado, né, acorda, tá de noite e volta pra casa, tá de noite ainda. Mas, assim, pra gente, assim, todos os dias é muito estranho. É muito estranho, gente. Porque você acorda 7h40 da manhã e você fala, meu, tá de noite. Pra mim, eu acordava de noite só no Brasil quando a gente ia viajar, pra não perder o avião. Então, é muito isso. Nossos pais faziam isso, né? Vai pra praia, vamos sair às 4 horas da manhã pra não pegar trânsito, pra atravessar São Paulo sem trânsito, né? Tinha isso. Era quando a gente viu o sol nascer, né? Se bem que quando eu entrava 10h07 na escola do outro lado da cidade e ia de ônibus. Então eu acordava de noite e via o sol nascendo dentro do ônibus também. Eu já tive vida sofrida porque também. eu era do Mato Grosso do Sul, o sol lá a gente nasce cedo. Nasce cedo, né? Então, verdade. Nunca tive então isso. Pra mim, é um trabalho de mente, assim, sabe? Quando meu celular desperta às 7h40, na verdade, às vezes eu acordo com o vizinho aqui assim, que ele gosta de tomar banho de manhã. Daí eu escuto a banheira dele. Daí eu olho no relógio e falo, meu Deus, mas tá de noite. Aí meu corpo fica, tá de noite, volta a dormir. Minha cabeça fala, não tá de noite, para com essa palhaçada, levanta logo. Vamos. Vamos. Mas a gente vai se acostumando, né? E eu tava dizendo que esse seria um episódio mais curto, até falei no começo que seriam uns 40 minutos, já estamos com 47 minutos de gravação e ainda não falamos sobre ministério, igreja, então, nosso envolvimento por aqui. Parte agora. Vamos aí, próximo bloco. Relacionamento com as pessoas. Relacionamentos. Uau. Que é o nosso foco aqui, né? A gente não veio aqui pra se trancar dentro de casa. Se eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, vou trabalhar num lugar onde eu pago mais pra viver, né? Onde eu tenho que deixar o aquecedor desligado trabalhando em casa. Onde o custo de vida é mais alto do que a gente tinha, né? A gente veio aqui pra se relacionar com pessoas, pra se relacionar com a comunidade, pra conhecer gente, pra fazer novos amigos. E acho que esses 8 meses até aqui foram de um relativo sucesso nesse empreendimento. Sim, né? A gente tá conhecendo, a gente tá beirando, assim, as pessoas e tal. Porque faz parte do processo de novas amizades, e até né? porque a gente não fala direito, né? O espanhol, a gente tá... Pare de se diminuir, a gente fala. A gente fala. O problema não é o falar. Gente. É o processo de amizade. E com o europeu é um pouco mais lento também. Nós já temos grandes amigos, não temos? Sim, temos grandes amigos. Temos pessoas com quem podemos contar. As pessoas já até trollam a gente em espanhol, olha só. Não. Então, é isso. Não, eu já tenho o meu... Vitória. Paulinho já faz parte de vários grupos do WhatsApp com espanhóis. Já, exatamente. Eles amam grupos de WhatsApp, eu acho, tanto quanto brasileiros, né? Mas, nós temos grandes amigos na igreja, obviamente, né? Já chegamos como grandes amigos deles. Isso foi muito legal. A gente já chegou como parte da família, né? Porque onde tem igreja, tem uma família. Então, esses já contam como amigos de intimidade, até para abrir coração e caminhar junto e comer junto, né? Mas a gente tem outros grupos de relacionamentos muito legais. Por exemplo, eu comecei a jogar um esporte chamado pádel, ou pádel, né? Como a gente falaria em português, mas é um esporte que eu sempre tenho que explicar. É tipo tênis com paredes atrás. Só que pode contar com a parede. Pode contar com a parede, mas não é squash. Não, sempre que eu explico, tênis, café com leite. Eu jogava isso quando tinha parede. Sabe, pingou, vale um pingo. É igual o vôlei que vale um pingo. Gente, mas é um esporte profissional, tem competição e tal, tem grandes jogadores, tem estrelas que aparecem na TV e tal, fazendo propaganda na TV, porque aqui é um esporte super
super popular. Super popular. Então, assim, comecei a jogar com outros 3 caras. Um é um desses grandes amigos da igreja. E os outros 2 são amigos conhecidos desse nosso amigo. Então, acabam sendo e amigos por tabela. E você tá fazendo feio no jogo? Não? Fazendo feio o quê? Sei lá, jogando mal. Não, eu sou um grande padeleiro. Tá. Não, todos somos cafés com leite, digamos assim, né? Então, a gente joga pra se divertir, pra ter um tempo de conversa, risadas e relacionamentos. E eu gravei ontem, eu jogando. Eu vou separar alguns highlights pra colocar no meu Instagram. Sigam-me no meu Instagram, Paulinho De Gaspari, pra vocês verem um pouquinho do que é o padel. São 2 contra 2 e a gente vai jogando como tênis. E vale a parede. Mas é bom que vai se desenvolvendo relacionamentos sim. E tal, vai tendo contato. Isso faz parte da nossa estratégia também, né? De relacionamentos, de manter uma atividade física, de fazer algo diferente. Então, assim, esse é outro grupo que tem feito parte. E é legal porque, assim, fazer parte do grupo de WhatsApp, a gente vê também como que eles se comportam diante de piada, pra saber como é que é a ironia, como é que faz parte, né? Porque, assim, eu faço parte do grupo de pais e mães da escola dos meninos, de cada sala, né? De cada sala, assim, do 6º e do 4º ano, aqui. E é engraçado porque aí a gente vê como é que é o comportamento deles, assim, sabe? Se troca sticker, gif, se faz piadinha, se levam sério alguns assuntos ou não. E é bem gostoso, assim, eu tô gostando bastante. Inclusive, me aproximei bastante de uma mãe, que curiosamente eu não sei como que ela é fisicamente, e o Paulinho sabe e já encontrou ela várias vezes. Porque eu levo e busco as crianças a maior parte das vezes. Sim. Mas uma vez a gente tava no mercado, aí você falou pra mim que ela tava, só que eu não sabia quem era ela. E eu falei, amor, você podia ter me mostrado, porque eu converso com ela só pelo WhatsApp, né? Mas foi de passagem, nem deu tempo. Eu até olhei pra cumprimentar, ela não olhou e passou. Como que eu vou? Eu também não vou parar na frente dela. Olá, que tal? Podia ser também, né? Mas acho que não é muito da minha índole fazer isso. Eu acho que eu faria isso. Ela passou e assim, só passou, né? E é legal porque ela é voluntária na Cruz Roja aqui, da Cruz Vermelha. E ela me indicou pra ir lá e tal. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal. E ele falou que seria muito interessante se eu fosse voluntária. Lógico que o pessoal da Cruz Vermelha sempre vai falar que é interessante ser voluntário. Mas faz parte da nossa estratégia de relação com a comunidade. Porque ele falou que se eu for voluntária, eu vou ter contato com vários tipos de espanhol falado, né? E aí isso vai melhorando o meu espanhol e tal. E eu vou tendo contato com a comunidade e me relacionando com ele. Aí eu achei essa estratégia super legal. Vou esperar virar o ano pra ir lá novamente pra conversar sobre esses programas de voluntariado. Bom, os meninos estão fazendo esportes aqui, né? O André faz futebol e quando eu vou no futebol eu sempre tento sentar perto de alguém pra trocar amenidades, falar de coisas simples assim e vou me tornando, né? Conhecendo melhor, eles vão sabendo quem eu sou e tal, né? Aí tem um grupo do futebol também, onde combinam as coisas, a gente vai se aproximando. O Daniel faz basquete, a mesma coisa, a gente tenta chegar e eu sempre fico o tempo todo lá, né? O professor de basquete do Daniel gosta de conversar, né? Bastante. Sim. A gente se encontrou pessoalmente, ele conversou bastante. Então é esse tipo de coisa, a gente vai aproveitando as coisas que a gente já está fazendo na comunidade pra entablar relações, né? Ou desenvolver relacionamentos aqui com a comunidade. E tem outro bichinho aqui em casa que tá abrindo portas também de relacionamentos. Tá chamando minhas crianças de bichinho? Né? Você que chama seu bichinho de criança. Ele não é bichinho de mamãe, eu falo. Eu consegui segurar quantos anos de casados? 15 anos de casados pra gente ter um cachorrinho, né? Um cachorrinho. É sempre assim, a gente viaja gostoso. muito, gente, lá no Brasil e tal, a gente ficava aquela coisa, se a gente tivesse um bichinho pra viajar, pra fazer essas coisas, família morando longe, e esse tempo fora de casa que a gente ficava, não dava pra ter cachorrinho, né? Não, mas eu tinha consciência que eu sempre quis, mas eu tinha consciência que não dava. E aí todo mundo falava, não, quando estiver morando fora é importante ter um cachorrinho pras crianças, ajudar emocionalmente e tal. Gente, muitas e muitas pessoas falaram isso pra gente. E tem que admitir que ajuda. Não, inclusive, bem antes da gente vir, os meninos ficavam, ai, mamãe, eu quero cachorro, eu quero cachorro, eu quero cachorro. A gente falava, Daí não, a gente falava, não, lá na Espanha. É que a gente usou isso muito pra muito, né? É porque a gente falava assim, não adianta, a gente vai adotar um cachorrinho aqui, depois pra viajar pra outro país fica muito mais difícil de levar, encarece. Tem cachorro que não pode viajar em avião e tudo mais. Mas chegando lá a gente pensa nisso, né? E eu achava que eles iam esquecer. Não, a gente achava que ia demorar, né? Mas na verdade, né, eu achava que ia demorar. Não, eu cheguei aqui e já tava pesquisando. A Adri já lembrou disso quando chegou aqui, vai ajudar na pandemia, que a gente não pode sair muito e tal. E mal chegamos, começamos a demonstrar interesse, porque essa é outra coisa muito forte aqui, pelo menos, não vou falar dos espanhóis, mas pelo menos aqui na nossa cidade, como eles têm cachorro, né? Como quase todo apartamento tem cachorro. Quase todo apartamento tem cachorro, eles gostam de cachorro. E passeiam muito, talvez pode ser por causa da pandemia, aquele negócio só podia sair de casa
casa com cachorrinho, Com todo mundo cachorro. adotou, né? Agora todo mundo tem ficou com cachorro. cachorrinho dentro de casa. Daí eu fiz amizade com a moça da livraria aqui perto, quando eu fui comprar material escolar pros meninos, porque tem uma amiga da igreja que é muito amiga dela e fez essa ponte. E ela trabalha não, ela é voluntária como cuidadora de cachorro aqui. Não que ela cuida cachorro, mas ela fiscaliza os lugares que cuidam de cachorro pra ver se não tem maus trato. Olha as só. clínicas veterinárias, e ela também recorre os cachorros da rua pra deixar nessas casas. Recolhe. Eu falei, recolhe. Você falou recorre. Você Não. misturou o português com o espanhol aí. Ela pega os cachorros da rua e deixa nessas casas de cachorro. De cuidados, De cuidar de cachorro. E aí eu perguntei pra ela, né? Falei, Rocio. Inclusive, eu demorei um tempão pra aprender a falar o nome dela, porque é Rocio, né? É Rocio. Só que eu falava Rócio. Rócio. Daí eu achava que Rócio era homem. Daí quando eu conheci Mas ela... Rocio não parece nome de mulher também, né? eu E é falei- super comum aqui, gente. É super comum. É E Rocio, com Rocio. C. É, O C aqui Rocio. tem que pôr a língua no meio dos dentes, tá? Então vai ser assim, Rocio. É Rocio. Rocio. Daí eu fui falar com ela, né? Falei assim, então, Rocio, você conhece algum cachorrinho pequenininho, filhotinho, onde a gente pode pegar Pra e adoção, tal? né? A gente não Pra queria adoção, né? comprar esses de E conversei. criação, assim, que são criados pra vender, né? A gente É. sempre pensou em adotar Uma adoção mesmo. um cachorrinho. E aí ela falou, menina, você acredita que não tem nenhum? Nenhum. Eu fui em todos, olhei e não tem nenhum. Só que sempre tem uma cachorrinha de rua que tá prenha. Vou descobrir se tem alguma que tá prenha, daí eu já reservo um cachorrinho pra você. Daí eu falei, então tá bom. Daí nessa eu comentei com o pessoal da igreja, né? Gente, se vocês souberem de alguém que tem cachorrinho e tal, a gente tá querendo adotar um cachorrinho pra nossa família. Aí minha amiga, que é essa belga que mora aqui, ela me escreveu falando assim, Adri, vem tomar um café em casa. Daí a gente foi lá tomar um café na casa dela. Ela falou assim, então, você já arrumou seu cachorrinho? Na verdade, eu achava que ela tava falando isso. Daí eu falei, não arrumei cachorrinho. Gente, fazia um mês que a gente tava aqui só, né? E ela, não, eu não tô perguntando, eu tô falando, você já arrumou seu cachorrinho? Uma afirmação. E aí a gente ficou se olhando assim. Como e os assim, gente? meninos, Não. os Eu tava meninos- comemorando o fato de que não tinha cachorrinhos para adoção. E você lembra a reação dos meninos? É, né? Nossa, eles olhos vibraram brilharam. de alegria. É. E aí a gente voltou dessa casa da nossa amiga pra nossa casa fazendo planos já, sabe? Ai, onde ela vai ficar? Aí eu falei pra eles, ó, a cachorra tá prenha ainda, mas a gente não sabe se vai dar filhotinho menina, que é fêmea. Se não der menina, a gente não vai pegar, porque a gente não quer pegar machinho. Daí eles já ficaram tristes. Ah, por que não quer machinho, mamãe? Não sei o que. Daí eu falei, não, então ó, se tiver menina, a gente já tem um nome. Aí os dois falaram ao mesmo tempo, Fiona. Aí eu falei, gente... A a escolha Fiona- deles, assim... E nem são, assim, tão fãs de Shrek, né? Mas é porque eles Não. jogam Minecraft e tinha um gato no Minecraft que chamava Fiona, né? Sim, era a gatinha A deles, gatinha chamava deles, Fiona. é. Aí já tinha um nome pra nossa cachorrinha. Mas então, não vou contar toda a história de amor que a gente tem com a Fifi, É. porque também Vai ter senão um episódio, vai ficar uma né? programa só da Fifi Vai aqui. ter o Petcast aqui, né? Vai, brevemente. gente. E ela é muito fofa. É. E assim, o mais engraçado da Fiona, e que tem sido assim muito bom pra gente, ela apronta, rasga, fez xixi no lugar errado. Já cocô, comeu fibra Já ótica. comeu fibra, já gastamos muito dinheiro com ela, já ficou doente várias vezes, já quase morreu, já viveu de novo. Enfim, ela já deu muito trabalho pra gente. E agora, quando a gente E ela tem só que tem 7 viajar, né? Fomos Ai, pra Portugal, e aí, o que faz com o cachorro, com quem deixa. Felizmente, temos uma pessoa da igreja que se é prontifica, muito fica com ela e ajuda, querida. mas não é sempre que ela pode. É, E eu assim, acho que né? agora nunca mais a Fifi vai ficar com ela, porque a última vez... Ela deu uma bela ela destruidinha deu- na casa da Coitada hospedeira. da nossa amiga. E desde quando a gente começou a caminhar com a Fiona na rua, a Fiona, gente, vejam no meu Instagram, ela chama muita atenção. É. Todo mundo mexe com ela. É Uhum. impressionante. Porque ela é totalmente branquinha. Ela é muito branquinha. Ela é aquele branquinho, mas não é o branquinho poodle, né? Aquele branquinho de pelo curto, sabe? Esses cachorros vira- soltam... vira latinha, né? Esses cachorros que soltam muito pelo, sabe? Ela é... É tipo o vira-lata caramelo, só que branco. Só que branco. É. Ela é todinha branquinha, do olho meio verde. E as orelhinhas dela tem umas manchinhas. Ela tem muita manchinha, só que é manchinha na pele. E ela é super simpática, né? E ela, super simpática. Como você diz, se arreganha pra todo mundo. Gente, ela é safada. Ela quer colo de todo mundo, ela quer lamber todo mundo. Todo mundo que passa do lado dela, ela se rebola toda, balança o rabo e quer carinho. É muito folgada. Todo mundo mexe com ela, é impressionante. E é uma porta pra gente conversar com as pessoas. Todo mundo vem exatamente. perguntar e pergunta se é uma cachorrinha, né? Se cachorrinha é filhote, né? Cachorro
que o cachorro não é cachorro. Cachorro aqui é perro. Né? E cachorro é filhote de cachorro, né? Filhote de cachorro. E todo mundo quer saber dela. E aí começou a perguntar da gente. Então, nossa, como ela é feliz, né? Como ela é bem cuidada. Amada, que pelo macio. Todo mundo fica impressionado com o pelo dela, tanto que o pelo dela é macio. Mal sabe, né? Enquanto solta pelo nessa casa. Por isso que é macio. A gente sempre vai pra algum lugar, leva um pedaço dela grudado na nossa roupa, né? Ela sempre passeia junto com a gente também. Isso tem gerado muitas conversas, sabe? A Fiona tem feito pontes, assim, igual eu já falei com a vizinha aqui de baixo, já converso bastante com ela. No parque, tem um cara no parque, ele tava ontem, ele até falou pra mim, eu acho que eu vi seu marido ontem. Não, todo dia ele tá lá. Ele tá lá todo dia, com né? o caramelo dele. Ele é caramelo mesmo, ele é caramelo. Só que é mal-humorado o cachorro dele. É mais velho. A Fiona quer brincar com ele e ele fica espantando ela. Porque ela encontra o cachorro, ela quer brincar. E nem todo cachorro quer brincar. Os mais velhos, geralmente, não tem paciência pra cachorro todo... pimpão, né? Como a Fiona, né? Então... Mas assim, eu sempre converso com ele. Ele é um cara bem simpático, sempre puxa assunto. O assunto sempre é cachorro, né? Mas assim, a gente tá se aproximando. Ele já perguntou o que a gente tá fazendo aqui. Ele perguntou pra mim quais foram as palavras mais difíceis que eu aprendi a falar, porque ele também é imigrante, né? Parece que sim, eu não cheguei... Não tem... Parece, ele tem uma aparência de imigrante. Mas não sei, às vezes não, às vezes já é uma segunda geração aqui. Então, mas aí é legal porque eu já conversei com muitas pessoas do parque, a gente já falou do que a gente veio fazer aqui e tal, e tem sido assim, uma bela de uma ponte, né? Então, no começo, eu queria ir pro parque ouvindo fone de ouvido. Aí agora eu já nem levo mais, porque sempre tem alguém puxando assunto com a gente. Às vezes eu vou ouvir no podcast, chega lá, eu tiro o fone de ouvido porque a gente acaba conversando e interagindo com as pessoas. E ela chama muita atenção, gente. Você já falou verdade. Isso, Ela é muito fofinha. Ai, minha fofinha. É um bebezinho aqui em casa, gente. É difícil. Todo dia a gente tem que se lembrar. É um cachorro, não é criança, não é um bebê. Mas quem mina ela pra dormir não sou eu, viu? Não, eu não gosto de cachorro, não gosto de cachorro. Não. Ainda sobre relacionamentos, nós temos a nossa equipe de Cepal Espanha, que é um regalo pra nós também. Um grande presente com quem a gente tem se relacionado. Não estão aqui em Linares, estão em Granada e na região de Granada, que é a nossa equipe que faz parte, que fica 1h20 de carro aqui de casa, mas a gente consegue se encontrar periodicamente, se fortalecer juntos, se ajudar. Então tem sido muito legal a caminhada com a Cepal Espanha. Não, e é super legal porque a Cepal Espanha foi a mesma coisa da pandemia que nos salvou, porque a gente não conhecia antes da pandemia e a gente conheceu depois da pandemia. Durante a pandemia. E chegar aqui na Espanha com a Cepal Espanha foi, assim, um grande presente de Deus, né? Diferencial muito grande. E a gente, eu e o Paulinho, nós somos os únicos brasileiros da nossa equipe da Cepal Espanha. Aqui, porque tem outros brasileiros na Cepal Espanha, que é a Beth e a Evelyn, né? E aí, só que a Beth e a Evelyn tá no norte. Só tem nós 4. Só que a Beth e a Evelyn tá no norte, eu e o Paulinho a gente tá no sul e a gente faz parte da equipe do sul. E é muito legal, porque daí a gente também pratica não só o espanhol, mas o inglês, né? É verdade. Porque todos são internacionais, né? A maioria tem um espanhol. Tem um espanhol que é casado com uma americana e fala inglês também. Fala inglês também. Então é uma loucura a reunião, porque a maior parte do tempo tá se falando em espanhol, né? Porque é a língua madre, né? A língua da organização. Mas de repente alguém começa a se explicar em inglês e a conversa muda pra inglês. Aí depois faz de inglês. A outra traz pro espanhol de novo. Fica uma bagunça muito engraçada. Aí muito engraçado. Tem piadas que ficam mais engraçadas em espanhol, tem piadas mais engraçadas em inglês. Que fica em inglês, Essa equipe multicultural é muito legal também pra gente lembrar, né? Se lembrar que a gente também tem esse aspecto multicultural e tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós, em quem a gente pode se apoiar. Isso é muito legal, né? Nós não temos aqui dentro da nossa cidade esse refúgio que nós tínhamos medo de ter, que fizesse nos estar tão conectados com eles que não nos relacionássemos com a comunidade, mas a gente tem a 150 quilômetros de distância onde a gente pode se refugiar também e se fortalecer. Isso tem sido muito legal. E é muito legal porque além de ser interdenominacional, também é intercultural, né? Então a gente aprende muito de igreja, de forma de igreja e também de outras culturas. E sempre tem uma comidinha, né? E aí os americanos levam as comidinhas deles. E é muito legal. Conhecer as comidas culturais, né? De cada país. Sim, aí eu experimentei aquela panqueca com shrup, não sei como é que chama. Xarope, né? Um xarope lá. E é bem gostoso. E também o frijoles, que daí foi um guatemalteco que trouxe. Gente, é feijão salgado, é tipo uma guacamole de feijão pra comer com batata. Mas é gostoso, é gostoso. É bizarro. E tem colombianos também, né? Então é uma mistura legal intercultural. E, gente, pra finalizar, então, falar da nossa relação com a igreja, né? Que, como a gente disse, a igreja foi um presente
presente pra nós, né? Nós imaginávamos chegar num lugar onde não conheceríamos ninguém, descobrir uma igreja, se relacionar com ela, galgar, né, um trabalho lá dentro, apresentar nossos dons e talentos e aptidões, né? Mas aqui foi bem ao contrário disso, né? A gente já chegou com essa família, porque a Beth, né, que a gente sempre fala aqui... De novo, a Beth vai estar... Gente, a Beth na nossa vida aqui na Espanha... Não, a Beth na nossa vida, né? A gente conheceu a Beth quando a gente entrou na CEPAL em 2007/2008, a gente fez o treinamento junto com ela e a Evne, que são as irmãs, né, que já moravam aqui na Espanha. Foi engraçado que naquela época elas já falavam de Espanha pra gente. Nossa, vocês na Espanha vão ser muito úteis. E a gente tudo a ver com a Espanha. Com aquela cabeça de 2008 falava assim, sim, claro, né? Olha eu lá na Espanha já, olha eu lá. E assim, imagina, né, transcultural pra gente, não. Nosso ministério é aqui no Brasil. E passaram-se todos esses anos com muita amizade com elas, com muito contato com elas, se encontrando algumas vezes e tal, e no fim estamos aqui, e elas são fundamentais pro nosso olhar por Espanha e pra nossa conexão aqui, porque foi por meio delas que nós conhecemos essa igreja aqui de Linares e já chegamos, assim, com as credenciais prontas, né? Nós já chegamos conectados com a igreja. Ela fez tanta propaganda da gente. Esse foi o problema. Que aí a expectativa... Eu fiquei ansiosa, falei, gente do céu, ela fez muita propaganda, não sou tudo isso, não sou nem um pouco de... Nós tínhamos as nossas expectativas com a Espanha e a igreja também construiu uma expectativa pra gente, porque depois nós descobrimos que eles estavam orando por um casal de missionários que chegasse aqui e apoiasse o trabalho, porque é uma igreja nascente, que não tem um pastor ainda, né, como a gente conhece, um pastor que cuida de... E eu acho que nem vai ter também, viu? Pois é. E eles tinham a expectativa de uma família missionária que chegasse e ajudasse a pensar um pouco a igreja, ajudasse a compartilhar um pouco do trabalho e tudo mais, e foi quando a gente chegou sem saber de tudo isso, e a gente já chegou sendo assimilados, né, dentro da igreja. O bom é que nós fomos bem preparados para isso pela CEPAL, por outros missionários que já têm experiência, e disseram, toma muito cuidado para não assumir coisas desde o princípio, porque ainda não conhecemos a cultura, porque ainda não conhecemos a igreja. E porque a gente não sabe como vai ser o nosso humor também, né, com tanta a nossa adaptação, mudança, as crianças e tal. E a gente chegou preparado, assim, e já conversou com eles, assim, na segunda semana aqui a gente já teve uma reunião, já apresentou as nossas expectativas, a realidade em que estávamos, o que eles poderiam esperar e qual seria o nosso processo de envolvimento. A gente deixou bem claro tudo isso, né? Que a gente não queria trazer uma cultura de fora, queria respeitar muito a cultura deles, a maneira de enxergar o reino de Deus e a vida de igreja. Então a gente chegou devagar, mas a gente já chegou se envolvendo com algumas coisas. Tá fazendo umas coisinhas aí, né? A gente não consegue, assim, vamos ficar um ano só sentados no banco, só assistindo, não vamos fazer nada, ainda mais com uma igreja pequena. E até porque, assim, é isso que o Paulinho tá falando. A igreja é pequena, mas a igreja, ela envolve muito a gente, assim. Porque eles são muito ativos, eles gostam muito da comunidade. Assim, são pessoas que fazem de tudo. Então, o mesmo que é responsável por abrir o salão, montar tudo, é o responsável por escolher as músicas, por tocar no louvor, por pregar a cada 3 semanas, por jovens. Então, é aquela dinâmica de igreja pequena. Eu sei que muita igreja grande, assim, também é sempre o mesmo grupinho que está envolvido com tudo. Mas é legal porque todo mundo se entende como parte da igreja e está todo mundo muito envolvido em fazer a igreja acontecer. E a gente chegou e entrou, e entra, né, pouco a pouco nesse grupo com o qual a gente já tem participado muito. E é muito interessante porque o pessoal fala da igreja aqui na Espanha que eles são desconfiados, né, como os espanhóis são conhecidos como desconfiados, então você vai demorar para conseguir se envolver, para conseguir participar de algumas coisas, para conseguir pregar, então eles têm que te conhecer por muitos anos, e com 4 meses aqui eu já estava pregando pela primeira vez em espanhol, sem tradução, né? Então, assim, foi uma porta incrível que Deus abriu pra gente já chegar envolvido devagar, né? Claro, assim, eu preguei 2 vezes nesse tempo, mas a gente ainda não assumiu nenhuma liderança. A gente trabalha mais como conselheiros, como pessoas que estão ajudando a inspirar a liderança, a trazer algum novo sopro, né, digamos assim, porque às vezes eles estão acostumados com o mesmo jeito de ser, sempre a gente chega e traz uma visão um pouco diferente. Sim, com algumas ideias, eles gostam muito das ideias, assim, e a gente fala, a gente tem algumas ideias, mas assim, a gente tem que ver o que realmente se encaixa, tanto aqui na igreja, como na cultura, e coisas diferentes e tal. Inclusive, algumas ideias foram ruins e não foram aceitas. E tá tudo bem, sabe? A gente teve que colocar isso na cabeça. A gente vai dar ideias, e eles estão totalmente livres pra dizer se são ideias que se encaixam dentro da realidade ou não. E a gente chegou com ideias e eles foram muito sinceros. Não, essa ideia não se encaixa.
encaixa com a nossa realidade. A gente não consegue tal. fazer isso desse jeito, não vai funcionar, as pessoas não vão comprar essa ideia e ponto. E pra gente tá tudo bem, Ponto. a gente tá feliz. Então, assim, se a gente tem pedidos de oração, tem vários, né? Sobre tudo que a gente falou, a questão de adaptação, ainda a gente passa por dificuldades de adaptação, a gente tem a dinâmica dos nossos filhos na escola, que é uma luta de todos os dias, estão super bem adaptados intelectualmente, digamos assim, no conteúdo, no aprendizado. A Deus, gente, eles não têm nem mais aula em espanhol, graças a Deus. Na aula de espanhol, né? Aula de espanhol. A aula em espanhol eles têm todos os dias. Mas aula de espanhol pra imigrante e tal, essas coisas eles não têm mais. E com relação à igreja também é muito importante esse passo a passo. A gente quer servir, a gente veio aqui pra servir. Mas a gente também não quer chegar com vontade demais assim, pra eles não assustarem também. Porque a gente pode construir uma barreira, construir um muro entre nós e a gente perder essa credibilidade que a gente tem construído pouco a pouco. A gente já chegou com ela e tem tentado manter, né? Mas nesse clima amistoso, assim, né? A gente não veio com pessoas que já sabem, porque quando eles vêm assim, nossa, quantos cristãos tem no Brasil, né? Você já deve conhecer muito e tal, né? Nós não chegamos com essa coisa de, a gente já conhece muito de cristianismo, porque o Brasil tá muito mais à frente no cristianismo do que a Europa, e a gente vem ensinar vocês. Não, a gente tem muito mais aprendido com eles do que ensinado. Isso tem sido uma troca muito legal nesse tempo que a gente já passou por aqui. Então a gente pede que vocês caminhem com a gente em oração nesse sentido também, pela Igreja da Espanha, pela nossa igreja, especificamente de Linares, e pela maneira como nós estamos tentando servir e ajudando a igreja a comunicar o evangelho de forma clara aqui pra nossa já tão querida cidade, né, esposa? Isso é verdade. E a gente tá super animado com o Natal agora. Vamos passar o primeiro Natal aqui na Europa, descobrindo coisas novas, culturas novas, hábitos novos de Natal, né? Agora um Natal no friozinho. Mas você esqueceu de falar que sábado agora a gente vai ter o culto especial de Natal na igreja e o Paulinho vai tocar também. Eu vou tocar baixo. Tô voltando a praticar. Gente, quando vocês veem foto de eu tocando baixo, pensem, é o básico do baixo, tá? Eu não estou tendo toda aquela virtuose de um baixista, é aquela coisa, nota no tom, né? Se acerta o tom, já tô super feliz. E sábado agora eu vou tocar e coisas que a gente gosta muito de fazer, a gente tá fazendo com muito carinho por aqui. E, gente, uma das coisas que eu acho que muitos ouvintes ficaram com medo quando nós dissemos que viríamos pra Espanha era nós deixarmos... O podcast vai acabar! O podcast vai acabar! E eles vão começar a se envolver tanto com as coisas em espanhol, e na Espanha vão esquecer do podcast. Olha aí, primeiro ano cumprido, né? Episódios toda semana, a gente termina mais um ano aqui muito felizes. Estamos terminando a 16ª temporada do podcast Irmãos.com. Olha isso! Olha isso! Toda semana, episódios novos, conteúdos novos, muito da nossa vida aberta aqui. A gente fica muito feliz de compartilhar porque a gente sabe que são pessoas que estão caminhando com a gente, muita gente desde lá do começo do podcast ou do site, muita gente que entrou no meio do caminho e muita gente que chegou durante esse ano e conhece o nosso trabalho e tem caminhado junto com a gente, porque acima de tudo isso aqui é um ministério, tudo que a gente faz com muito amor, a gente não ganha dinheiro diretamente assim por produzir podcast. É claro que os nossos mantenedores, a maior parte deles chegou e está com a gente hoje por causa do podcast, a gente não pode negar isso. Então o podcast acaba trazendo esse retorno financeiro porque são pessoas que gostam do conteúdo, gostam da gente, contribuem com esse ministério e é por isso que a gente pode estar aqui na Espanha realizando esse trabalho. Até porque a gente tem gasto, né? Não tem jeito, sempre tem esse gasto de horas, gasto de equipamento, gasto de energia. E aí a gente fica muito feliz, assim, quando as pessoas que nos ouvem também chegam e falam, eu quero contribuir com o trabalho de vocês. Exato. Que a gente gosta. Porque a gente tem pessoas que contribuem pra gente, diretamente com o nosso trabalho, também tem as pessoas que contribuem com a gente com o nosso ministério aqui na Espanha, né? Como a nossa igreja e alguns amigos e parentes aí no Brasil. Muitos, né? Queremos agradecer muito aos mantenedores que estão na nossa cabine, irmãos.com no Telegram, e lá a gente compartilha mais ainda, né, do que a gente tá vivendo e dá notícias em primeira mão. Então a gente agradece muito e convida você que quer participar do que estamos vivendo e realizando aqui na Espanha para entrar
entrar em irmãos.com/cabine e ser também nosso mantenedor. Pode ser a partir de R$15 por mês. Já vai nos abençoar bastante, porque é muito bom só de saber que as pessoas estão pensando em nós e todo mês indo lá fazendo Pix, ou contribuindo por PicPay, ou por uma assinatura no PagSeguro. Tantas opções que a gente tem e a gente fica muito feliz com isso, porque é uma prova do cuidado de Deus na nossa vida através de vocês que nos acompanham aqui, alguns de perto, né, que estão aqui na Europa também, alguns estão de longe, que mesmo assim, em coração estão com a gente. E esse ano a gente, assim, teve trabalho dobrado com tudo, né? Porque além de aprender com toda a cultura, aprender língua nova, essa adaptação das crianças da escola, a gente leu muitos livros. E olha, marido, esses dias eu tava olhando os nossos literários, quanta coisa boa a gente leu já, hein? Nossa, gente, então 38 episódios, uma coisa assim. E tudo livrão, de literário, assim, teve um ou outro, Jane Austen, que a gente não gostou, mas, nossa, a maioria tudo a gente livrão. não, eu gostei do Jane Austen. Vocês podem conferir lá no episódio de Orgulho e Preconceito, tá? Você não pode falar do elefante, então, tá? Da água para elefantes, não, memória de elefante. Elefantes não esquecem. É isso aí. Mas a gente leu muita coisa boa e a gente estudou. A gente conversou com muita gente do jet lag, gente boa também. Muitas histórias legais. Esse ano foi muito especial em histórias também de quanta gente nova a gente conheceu e como a gente tem aberto essas conexões, né? Eu sempre digo que o maior legado do nosso Ministério Online são as pessoas que conhecemos, os novos relacionamentos que fizemos, e a gente conhece tanta e tanta gente por conta desse Ministério Online que a gente tem, e a gente é muito feliz por ele. Sim, e a gente tem um sonho de gravar um programa em espanhol também, porque a gente tá conhecendo muita gente boa em espanhol também, muita gente. E aí a gente fica assim, nossa, essa história, o que você faz daria um ótimo podcast, mas seria em espanhol, né? Por exemplo, a gente tem o Pablin, que é nosso amigo, que tem uma história super legal, o Miguel, que tá em Granada também. Sabe quem que vai demais, fazer podcast em espanhol, né? No nosso lugar. Os nossos filhos. A expectativa. Mas, eles já estão falando praticamente sem sotaque brasileiro, assim, já estão falando o espanhol andaluz. E, assim, se houver interesse deles, seria muito legal, né? Porque não continuar esse legado aqui. A gente tá conhecendo muita gente legal aí que daria ótimos programas. Tem muita coisa boa pela frente vindo aí, tenho boas expectativas e vocês vão junto com a gente, tá? A gente vai fazer uma pausa agora de 3 semanas sem podcastirmãos.com, a última semana agora de dezembro. Você vai pôr na edição? Não precisa, as pessoas já estão fazendo isso mentalmente. Nessa época ninguém ouve podcast, tá todo mundo lá comendo peru de Natal e... Eita, gente, será que vai ter peru de Natal pra cá, pra Europa? Deve ter, né? Acho que o peru de Natal nem é tão brasileiro, né? É uma coisa mais nórdica, né? Mas também nem gosto de peru, não sei nem porque eu tô preocupada. Tá preocupado no período de Natal. A gente vai ficar sem podcast na última semana de dezembro e nas 2 primeiras de janeiro, voltando na terça-feira, tá? Esse episódio tá entrando excepcionalmente numa sexta-feira, mas os nossos dias de publicação são as terças-feiras. Então, no dia 18 de janeiro, um episódio regular do podcastirmãos.com, número 490. Na terça-feira seguinte, um literário. Depois, outro regular no dia 1º de fevereiro. No dia 8 de fevereiro, jet lag. E a gente vai seguindo nessa frequência de primeira semana de cada mês, episódio regular. Segunda, jet lag. Terceira, regular. Quarta, literário. E quando tiver uma quinta, um episódio especial. É a primeira vez que vai ter uma quinta terça-feira. Primeira, quinta, terça-feira. Gente, vamos falar de dia. Que dia que vai ser o especial? Vai ser no dia 29 de março, o episódio número 500 do podcast Irmãos.com. 500 podcasts! 500 episódios de um podcast. É verdade. 500 episódios. E você é o nosso convidado especial. É você. O que você vai fazer? Não sou eu e o Paulinho, é você. O que você vai fazer? Você vai pegar um episódio antigo do podcast Irmãos.com. Antigo que eu digo é anterior a este aqui. Não precisa ser muito antigo. Mas pode ser muito antigo também. Vai escrever pra gente falando, esse trecho aqui é marcante, do minuto tal ao minuto tal. E tem que ser algo até 2 minutos ou 3 minutos, dependendo da intensidade de quão bom é. Aí você tem que explicar por que é marcante. Não precisa ser, porque mudou minha vida. Pode ser também. Mas pode ser, porque esse episódio foi engraçado. Porque esse episódio me apresentou uma coisa que eu não conhecia. Porque esse episódio eu fiquei sabendo disso. Porque esse episódio, sei lá, me remeteu a uma fase boa da minha vida. Esse episódio eu ri alto no metrô. Sei lá, alguma coisa assim. E você vai fazer isso por áudio, tá? Não precisa falar a minutagem no áudio. A minutagem você manda por texto, pra não ficar chato pra quem tá ouvindo. Mas você vai mandar essa mensagem de áudio pra gente pelo Telegram e a gente vai colocar a sua participação no episódio 500 do podcast Irmãos.com, que vai ao ar no dia 29 de março. Então a gente pede que até
finais de fevereiro, a gente já tem esse conteúdo pra conseguir ir atrás dele. Se você já tem agora, já manda pra gente no Telegram, a gente já começa a organizar. O Elias Paiva já mandou o trecho dele. Olha isso. Então, se você já tem o seu trecho em mente, vai lá, ouve o episódio, marca direitinho 1 minuto, manda pra gente e a gente vai preparar esse episódio. Pra ficar fácil, hein? Ilustrativo. Porque eu sou assim, da ilustração. Vai. Oi, eu sou a Adriana e eu falo aqui de Linares, da Espanha. E o podcast que me marcou foi o podcast do Bonhoeffer. Podcast número 452, eu acho. Claro que não. E o trecho... Vai muito mais tempo. Eu tô tentando dizer, você tá atrapalhando o meu exemplo. Mas não fala eu acho, confirma lá o número do episódio, tá? É só pra ilustrar a ilustração aqui também. E aí, o trecho que me marcou foi esse trecho aqui, do número 15 até... Não, eu falei que não é pra falar no áudio 1 minuto, é pra mandar no texto. Isso aí não precisa entrar. Nossa, eu tô tudo errado. Dri do céu, você tá querendo ajudar, vai lá. Por que esse episódio me marcou? Porque eu chorei quando eu percebi como que a minha vida é miserável perto da vida do Bonhoeffer. É isso, obrigada. Um beijo pra manda vocês. uma mensagem pra gente também, beijo pra vocês, felicidades, feliz aniversário e eu quero fazer parte da cabine. Isso é bom também. E o legal é que o episódio vai cair bem no meio das comemorações de 16 anos de podcastirmãos.com e 24 anos de site irmãos.com. Olha isso. Então a gente vai comemorar tudo junto. Episódio 500, 16 anos de podcast e 24 anos de site, tá? Então vai ser uma mega comemoração. A gente convida você a participar. Pra saber mais, entra no nosso grupo no Telegram. Olá, pessoas. É só digitar no navegador irmãos.com/Telegram, você vai ser direcionado pro grupo do Olá, Pessoas. E lá a gente combina direitinho como é que vai ser, tá? Pelo Telegram é melhor pra gente se organizar e receber os áudios e ter tudo lá separadinho pro episódio número 500. Mas é pra mandar no particular, que você manda no grupo, perde Não, a gente vai explicar lá como é que faz, daí vocês vão achar o nosso contato lá dentro do grupo Olá Pessoas e manda no particular pra gente organizar esse conteúdo aí pro episódio 500 do podcastirmãos.com. Além disso, é só agradecer mesmo pelo carinho de vocês, pela repercussão que vocês ajudam a dar ao podcastirmãos.com, aos episódios que vocês compartilham nas redes sociais. Isso é muito importante pra gente. Essa evangelização do podcast, né? De fazer novas pessoas conhecerem pra ouvir esse conteúdo. É muito legal. A gente continua crescendo pouco a pouco, sempre muito devagarzinho. Aquela curva bem lenta de crescimento, mas sempre crescendo, graças aos ouvintes que vão compartilhando nosso conteúdo. E a gente continua aqui fazendo com muito carinho, porque a gente ama fazer isso e a gente quer fazer isso por muito tempo ainda, enquanto tiver voz e tiver... Internet. Bom, essa é uma boa coisa que precisa ter, energia, né? essas coisas. Energia elétrica, gente, né? sabe como é que é tomada em espanhol? Enchufe. Porque você enchufa as coisas lá. De enchufar. Olha que é sensacional, gente. Parece que fui eu que criei esse idioma. Parece uma onomatopeia até. Enchufe. Muito bom, gente. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que 2022 venha cheia de alegrias. Que seja um ano melhor que 2021. Pra mim foi bom. 2021 foi legal, né? E aí? Foi legal. Qual que é o nome desse episódio? 2021, o ano mais... Legal de nossas vidas até agora, não. Que tal internacional, intercultural, transcultural? Europeu? Foi o ano mais europeu da nossa vida? Foi o ano que nós passamos mais tempo longe do Brasil, né? Quando a gente completou 6 semanas de Espanha, a gente falou, já estamos mais tempo fora do Brasil do que nunca estivemos, como Sam saindo da Terra-média. O ano mais? Espanhol. Boa, gostei. Gostei. Porque o ano que vem vai ser mais espanhol do que esse. Sim, aí vai ser mais espanhol. A gente chegou em abril desse ano. O ano que vem vai ser todinho espanhol. Todinho. Fechou. O ano mais espanhol de nossas vidas até agora. Vocês já sabiam, porque vocês viram o título do episódio. É verdade. E vocês acabaram de ver quando a gente descobriu o título desse episódio. E é isso aí, galera. Nos vemos em 2022. Nos vemos e um beijo, um queijo e continue divulgando a gente.